Nas profundezas insondáveis da mente humana, onde a razão se entrelaça com as sombras do inconsciente e a lógica se esvai na melancolia da alma, uma figura singular emergiu para desafiar as verdades estabelecidas. Uma mulher de intelecto aguçado e coragem indomável, cujo nome era Karen Horney. Sua jornada não era uma busca por poder ou reconhecimento, mas sim uma expedição audaciosa para decifrar os enigmas da psique, mesmo que isso a levasse a confrontar os recantos mais obscuros de seus próprios medos e angústias, abrindo caminhos para uma compreensão mais profunda da natureza humana. E tudo isso, em meio a uma tempestade que espelhava a intensidade de seu conflito interior, uma tempestade que se manifestava tanto no mundo exterior quanto em sua própria alma. Era a Berlim dos anos 20, um caldeirão de ideias, paixões e incertezas. Uma cidade que respirava modernidade enquanto suas ruas ainda ecoavam os ecos da Primeira Guerra Mundial e da melancolia. E naquele ano, as tempestades pareciam mais intensas, como se os céus estivessem em sintonia com a inquietação das almas. Em meio a essa atmosfera de contraste e inquietação, uma jovem Karen Horney mergulhava nas profundezas do saber, buscando nos livros e nas teorias a chave para entender a complexidade da mente humana. Fascinada pelas ideias de Sigmund Freud, ela explorava os labirintos do inconsciente, mas, ao mesmo tempo, uma voz interior se erguia, questionando os pilares de uma psicanálise que parecia, por vezes, distante da realidade vivida. Uma semente de dúvida começava a germinar em seu intelecto, prenunciando uma revolução teórica, assim como o prenúncio de uma tempestade anuncia a mudança do tempo e de uma vida. Antes de se tornar a revolucionária que desafiou Freud, Karen Horney era uma observadora atenta da complexidade da psique humana, uma exploradora dos recantos da mente que buscava as respostas nas experiências, no saber e em si mesma. Suas teorias não emergiram como um raio em céu azul, mas sim de um processo de imersão, reflexão e questionamento constante, uma rica tapeçaria tecida com fios de diversas fontes. Como um rio que encontra o mar, suas ideias foram alimentadas por diferentes nascentes. Uma delas, e talvez a mais imediata, foi sua revisão crítica das ideias de Sigmund Freud. Imersa na psicanálise, Horney se tornou íntima de seus conceitos e da sua complexidade, mas, com o tempo, percebeu que o determinismo biológico, com seu foco na sexualidade infantil, oferecia uma visão reducionista que não conseguia abranger toda a complexidade do sofrimento humano. Essa revisão a levou a enxergar as limitações de um modelo fechado e dogmático, criando em seu interior a força que viria a se manifestar como uma revolução. Suas experiências clínicas também foram cruciais. Em seus atendimentos, Horney testemunhava as angústias, as dores e a singularidade de cada indivíduo, percebendo a necessidade de uma abordagem mais humana e individualizada. Assim, o contato com seus pacientes se tornou mais que um trabalho, mas uma profunda jornada em direção à compreensão da natureza humana. Horney defendia que a relação terapêutica era, em si mesma, parte essencial da cura, algo que as teorias freudianas não valorizavam adequadamente. Além disso, Horney não ignorava o mundo ao seu redor. Vivendo em uma época de grandes mudanças sociais e culturais, ela se tornou uma estudiosa do impacto do ambiente social e cultural, bem como das relações interpessoais no desenvolvimento da personalidade. Embora possuísse pontos de contato com as preocupações de outros pensadores, como Carl Jung, com quem compartilhou uma crítica à ortodoxia freudiana e o interesse pelo poder da cultura, Horney buscava seu próprio caminho. E por fim, e mais importante de tudo, Horney acreditava no potencial humano para o crescimento e a transformação, uma crença profunda que serviu como uma luz em meio à escuridão da mente, uma fonte de esperança para a superação da dor e a busca por sentido, e que se manifestaria de forma contundente em sua visão revolucionária.
O acúmulo dessas reflexões em sua mente preparavam o terreno para a rebelião que estava por vir, como um acúmulo de nuvens densas que anuncia uma tempestade iminente. Orney não se satisfez com as respostas convencionais. Seu espírito livre e sua mente analítica a impeliam a buscar além das explicações simplistas, como se a própria verdade fosse algo a ser conquistado e não aceito passivamente. Ela desafiou a centralidade da sexualidade na formação da personalidade, argumentando que as raízes da neurose se encontravam nas relações interpessoais disfuncionais, e não nas fixações libidinais, como se o sofrimento humano fosse algo além da libido. Para Orney, a força motriz da psique não era a libido, mas a ansiedade básica, um sentimento profundo de insegurança e isolamento originado na falta de amor e segurança na infância, como se a falta de afeto fosse o solo onde a neurose florescia. Era uma visão revolucionária, que questionava os pilares da psicanálise freudiana e abria caminho para uma compreensão mais humana e contextual da psique. Essa ruptura não foi um ato impulsivo, mas sim uma jornada intelectual árdua que exigiu coragem e convicção. Orney, no entanto, não se intimidou. Seu compromisso com a verdade a guiava adiante, abrindo novas perspectivas para a psicologia, como a força de uma tempestade que quebra as barreiras do conhecido e transforma a paisagem da mente. Da raiz da ansiedade básica, emergiam padrões de comportamento neuróticos, verdadeiras máscaras que cada indivíduo vestia para se proteger da dor e da vulnerabilidade, como se a própria identidade fosse um disfarce para a alma ferida. O submisso, em sua busca incessante por aprovação, sacrificava sua própria individualidade, temendo acima de tudo o abandono, como se a própria existência dependesse do olhar do outro. O agressivo, impulsionado por uma necessidade insaciável de poder, impunha sua vontade sobre os outros, buscando disfarçar sua fragilidade e medo de ser vulnerável, como se o controle fosse a única forma de segurança. E o afastado, com medo da intimidade, construía muros impenetráveis em volta de si, isolando-se do mundo em busca de segurança, como se o isolamento fosse a única forma de evitar a dor. 3 diferentes abordagens, 3 caminhos distintos, mas todos guiados pela mesma angústia. A sensação de não ser amado, a falta de segurança e a profunda solidão originadas na infância. Era um ciclo vicioso, onde a busca por alívio gerava mais sofrimento, perpetuando o labirinto da neurose, como um navegante perdido em uma tempestade, sem bússola e sem mapa. Orney, com sua mente perspicaz e sua coragem inabalável, ousou questionar uma das noções mais arraigadas da psicanálise freudiana, a inveja do pênis. Para ela, essa teoria era um reflexo de uma sociedade patriarcal, que valorizava o masculino em detrimento do feminino, como se a própria natureza fosse injusta e cega. Orney propôs que as mulheres invejavam não o órgão genital masculino, mas sim o poder e o privilégio que eram a ele associados. Era uma crítica contundente à opressão de gênero, uma voz que se erguia em defesa da igualdade e da liberdade, abrindo novos caminhos para uma compreensão mais justa e igualitária da psicologia feminina. Com sua visão revolucionária, Orney inspirava as mulheres a romperem com os padrões impostos pela sociedade, a abraçarem seu poder interior e a buscarem uma identidade mais autêntica e empoderada, como se estivessem navegando contra a corrente de uma tempestade social que buscava afogá-las no silêncio e na submissão, mas Orney as encorajava a lutar por sua própria voz. A se reerguer em meio às trevas da opressão. Orney, ao desafiar a ortodoxia freudiana, não apenas propôs uma nova teoria da personalidade, mas também abriu caminho para uma compreensão mais humana da psique, centrada na experiência individual, nas relações interpessoais e no impacto do ambiente social e cultural, como um novo olhar sobre um mundo que antes parecia inflexível. Ela deslocou o foco do inconsciente sexual para a ansiedade básica e para as estratégias de enfrentamento desenvolvidas na infância.
Para Orney, o ser humano não estava fadado a repetir os traumas do passado, mas sim possuía o potencial de transformação e crescimento pessoal, de reescrever sua própria história e superar as sombras da mente. Ela nos ensinou que a cura não é apenas a ausência de sintomas, mas a construção de relações mais autênticas e significativas, a busca por uma identidade mais coerente e a realização de nosso potencial máximo, como a jornada de um navegador que encontra um novo porto após a tempestade e a promessa de um futuro melhor. O legado de Karen Horney, uma pioneira da psicologia, reverberou muito além de seu tempo. Sua teoria, que enfatizou a importância das relações interpessoais e a busca por segurança e significado, continua a inspirar terapeutas e indivíduos na jornada do autoconhecimento e da cura, como um farol que guia as embarcações perdidas na noite e um abrigo seguro contra a tempestade. Suas ideias sobre a ansiedade básica e os padrões neuróticos, bem como sua crítica ao determinismo biológico e social, oferecem uma compreensão mais humanista e empática da complexidade da psique. E assim, a voz de Horney ecoa através das décadas, iluminando os labirintos da mente, lembrando-nos que, mesmo nas trevas do sofrimento, existe um potencial para transformação e crescimento, e que a busca por uma vida mais autêntica e significativa é um caminho que todos podemos trilhar, como a calmaria que se segue à tempestade, e a esperança que nasce após a noite escura. Como um novo amanhecer que prenuncia a promessa de um futuro melhor. E assim chegamos ao fim dessa breve jornada pela vida e obra de Karen Horney. Uma rebelião contra o dogma freudiano, uma busca incessante pela compreensão da psique humana, um legado de esperança e transformação. Se você se identificou com as ideias que compartilhamos aqui, se este vídeo tocou sua alma e te fez refletir sobre sua própria existência, considere deixar o seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho de notificações, para não perder as próximas descobertas sobre a complexidade da experiência humana. Compartilhe suas reflexões e insights nos comentários. Vamos construir juntos um espaço de autoconhecimento e crescimento. Desta forma, com cada like, cada inscrição e cada compartilhamento, você fará parte de uma corrente que busca iluminar a mente, o coração e a alma. Karen Horney. Uma sombra na psique, uma luz na escuridão. Uma rebelião contra Freud, mas uma calmaria na alma. Seu legado, como um farol na noite, nos lembra que mesmo nos labirintos da mente, sempre haverá um caminho para a cura e a transformação, um caminho que se inicia com a coragem de olhar para dentro, aceitar a própria vulnerabilidade e buscar o autoconhecimento e a liberdade, como a promessa de um amanhecer após a tempestade. A certeza de que após a escuridão sempre haverá uma nova oportunidade para recomeçar.